Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias aí do Vasco, né? O Vasco de volta à Série B, muitos problemas, né? Isso é a verdade, muitos problemas. Ribamar colocando o Vasco na justiça, querendo cobrar salário atrasado. Possivelmente a saída do Luxemburgo, a saída do Germancano e também do Benítez. Muitas notícias que vêm lá de São Januário. Quem acompanhou aqui nosso primeiro vídeo hoje viu que a gente trouxe aqui as informações aí da possível saída do Luxemburgo e também aí do Benítez e do Cano. E hoje vamos trazer aqui para vocês a possível saída também de mais um jogador estrangeiro, que é o Gustavo Torres, pode estar voltando para o futebol colombiano. Também vamos falar aí de um possível reforço que interessa ao Vasco e também é um rival do Vasco que está na Série B. E também vamos falar aí da perspectiva que o Vasco tem agora, a realidade financeira que o Vasco tem, e o Jorge Salgado vai ter que se virar para querer colocar o Vasco novamente na Série A. Bom, pessoal, já peço aí aquele like para você se inscrever também aí no canal, muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se, também ativa o sininho para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco, porque mesmo em crise, agora a gente quer ver reformulação, quer ver notícias aí de mudanças dentro do Vasco, porque não pode continuar essa palhaçada que estão fazendo com o nosso clube. Bom, pessoal, como eu disse aí no início, aí, o Vasco está passando por uma crise financeira muito grave e agora, com certeza, com a decadência do time, né, com a caída do time para a Série B, o Vasco vai ter muitos problemas financeiros e o Jorge Salgado vai ter que se virar da melhor maneira para tentar sustentar o Vasco, pelo menos na Série B. Porque se o Vasco cair para a Série C, meu amigo, não montar time pelo menos competitivo para voltar para a Série A, vai brigar para não cair para a terceira divisão. A gente não quer ver isso jamais e com certeza o Vasco vai ter muitos problemas. A dificuldade financeira que o Vasco vai encontrar é gigantesca. A gente sabe muito bem que o Vasco não tem dinheiro. O presidente que assumiu, Jorge Salgado, não trouxe nada para o Vasco. Trouxe somente o Carlos Leite novamente para dentro do Vasco, né? Para pegar empréstimo com o empresário. Enquanto tiver empréstimo com o empresário, enquanto o empresário cobrar juros altos, não colocar jogador que presta no Vasco, o Vasco ficar refém na mão de empresário, vai continuar essa porcaria que a gente viu no último ano com o rebaixamento agora, né? Infelizmente, vamos sofrer bastante para nessa próxima temporada, que já se inicia daqui a alguns dias, né? O Vasco deverá entrar em campo novamente aí pelo Campeonato Carioca, estreando no Campeonato Carioca entre o dia 3 ou 4 aí de março. Ainda tem aquele jogo, né? Um jogo ainda cumprido do Campeonato Brasileiro, somente para cumprir a tabela. Muitos torcedores ainda acreditam no 12-0, tá de sacanagem com a minha cara, torcedor que acredita nisso aí. Também teve um bafafá aí danado do torcedor do Goiás e vários torcedores do Goiás pedindo pro time entregar pro 12-0, mas isso não vai acontecer, pessoal, já que o Vasco não conseguiu atingir uma pontuação necessária para sair da zona do rebaixamento. Pelo menos o saldo de gol tinha que estar uma diferença de pelo menos -4, -5, pro Vasco sonhar ainda, tem grande chance de sonhar, pelo menos vencer o Goiás por 3-0 e talvez lá o Fluminense ganhar de 2-0 do Fortaleza. Seria resultados possíveis, mas 12-0 ou 8-0 do Vasco ou 4-0 do Fluminense, 6-0 do Vasco, 6-0 do Fluminense, isso não irá acontecer, essa combinação não irá acontecer e o Vasco está aí rebaixado para a Série B. Infelizmente, essa é a nossa situação. Já começaram a surgir aquelas informações que a gente já esperava, né? Jogadores colocando o clube na justiça. O primeiro deles é o atacante Ribamar, que cobra cerca de 1,5 milhão do Vasco aí por salários atrasados, por um monte de coisa que o Vasco deve ao jogador. E o Vasco parece que não concorda aí com o cálculo feito pelo Ribamar e vai à justiça aí recorrer para ver direito como que vai ficar essa situação aí do ex-atacante do Vasco. Esses problemas aí judiciais de atraso de salário são recorrentes no Vasco e com certeza se prepare, torcedor, porque vai aparecer muitos desses jogadores que ainda estão no elenco do Vasco colocando o nosso clube na justiça e jogadores que declararam amor ao Vasco. Isso não existe, cara. Hoje ninguém ama time de futebol, somente torcedor ama time de futebol, o jogador não tá nem aí pro clube, mas se ele tem direito, tá no direito do atleta, ele tem o direito sim, óbvio, de receber o que o clube deve a ele e com certeza muitos desses jogadores aí que saíram do Vasco vai colocar o Vasco também na justiça. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Salgado vai ser capaz de trazer investidores pro Vasco, trazer o dinheiro que ele prometeu na campanha, né, que teria para ajudar o Vasco. Infelizmente, meu amigo, é só falastrão, é só esse tipo de gente que aparece aí na política do Vasco. O presidente que deveria assumir, não deixar o cara assumir, tinha um projeto bacana, pelo menos mostrou o projeto para todos nós torcedores, e o Salgado aí com promessas e promessas não trouxe absolutamente nada e o Vasco está na segunda divisão.
Bom, pessoal, o Vasco prepara aí a barca, né? A famosa barca deverá acontecer no nosso clube. Já está começando as especulações de jogadores que estão indo embora do Vasco, né? Entre eles já estão aí, a gente já falou possivelmente do Germancano, Martim Benítez, que tem contrato até o meio do ano, não deverá ser comprado pelo Vasco. O Cano deverá ter propostas de outros clubes e também o alto salário do jogador pode esbarrar na nova realidade financeira do Vasco para a segunda divisão. E outro jogador deverá deixar o Vasco aí, esse é bastante problemático. Não sei porque o Vasco ainda continuou com esse jogador até o final aí do Campeonato Brasileiro. Já deveria ter mandado ele embora no início do ano, quando ele se reapresentou atrasado, o atacante colombiano Gustavo Torres. Ele deverá ser devolvido ao Atlético Nacional, o clube que detém os seus direitos, somente está emprestado ao Vasco, com um contrato válido até o final de 2021. Óbvio que o Vasco não vai querer permanecer com o atleta, já que ele pouco contribuiu dentro de campo, fez mais farra aí fora de campo, jogou mais bola fora de campo que dentro de campo, né, seu Gustavo Torres? E não tem por que o Vasco continuar com esse atleta, e ele deve dar adeus ao nosso clube. Nem tudo são saídas, né? O Vasco prepara aí chegadas de novos jogadores, né? Possivelmente jogadores do nível aí de Olaria, de Bangu, tanto que esse aqui que está sendo especulado é da Cabo Friense, está somente emprestado pelo Fortaleza e parece que o Vasco tem um interesse aí na contratação desse jogador e disputa com o Botafogo essa possível contratação. Há informações que esse atacante Gustavo Coutinho, que marcou aí 4 gols em 9 jogos com a camisa da Cabo Friense, poderá ter novas chances no Fortaleza. E vamos aguardar ver se o Vasco vai intensificar aí as conversas para contratar esse jogador, porque é esse tipo de reforço que vamos ter na Série B, pessoal. O Vasco na Série A monta elenco para jogar a Série B. O Vasco na Série B certamente vai montar elenco para jogar a Série C ou Série D. É isso que a gente vai ver aí no Vasco nos próximos dias. Com certeza vai ser mais ou menos esse tipo de jogador que deverá ser contratado e pela diretoria. O torcedor fica indignado, cara. O torcedor fica pé da vida, porque não tem a mínima capacidade da gente ainda aturar, engolir o 4º rebaixamento do Vasco na sua história e ainda mais trazendo jogadores que não vão ser capazes de colocar o Vasco de volta na primeira divisão. Essa é a minha opinião. Eu tenho bastante medo de algo pior acontecer com o Vasco, algo histórico acontecer com o Vasco, uma queda, por exemplo, para a Série C, que será algo vexatório, a maior humilhação na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos e vamos torcer por dias melhores, porque não chega nunca esses dias, pessoal.